pessoal, hoje vamos trabalhar eletroquímica falando sobre os diferentes tipos de pilha. Uma vez que a aula passada a gente viu, né, uma sequência histórica com vários tipos de pilha, e aí a gente vai ver os tipos de pilha, vamos dizer assim, mais modernos, né? Apesar de aparecer umas pilhas, né, umas formas de pilha e uns tipos de pilha que vocês talvez não reconheçam, mas essas pilhas devem ter aí no máximo de 30 anos para cá, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente vai aprender hoje? Tá? A gente vai definir o que é uma pilha primária, o que é uma pilha secundária. Vamos conhecer, né, esses diversos tipos de pilha e bateria existentes na sociedade e por que existem diversos modelos, né? Por que tem tantos modelos diferentes de pilha, de formas de armazenagem de energia? E quais são as substâncias, transformações químicas, né, que estão envolvidas na produção e no armazenamento de energia nessas pilhas? Então a gente vai conhecer um pouquinho de quais reações estão presentes aí. Os riscos à saúde e ao meio ambiente, né, envolvendo o uso de pilhas. A gente vai ver que tem vários componentes ali que são perigosos. Tá? Então, para a gente começar a falar sobre isso, vamos entender melhor o funcionamento de uma pilha. Esse simulador é do FET também. Tá? A gente já usou vários simuladores desse site. E aqui tem um modelinho. Na verdade, esse simulador é para testar condutividade de diferentes materiais, mas serve também para a gente falar sobre pilha. Tá? Uma vez que a aula passada também eu mostrei outro simulador para vocês, no qual a gente viu uma pilha de Daniel. Aqui a gente vai ver o funcionamento de uma pilha, vamos dizer assim, mais convencional com os dias de hoje. Beleza? Então o que tem nesse simulador? O simulador tem uma pilha, tá? Essas bolinhas roxas representam elétrons, ok? E a gente tem uma diferença de potencial aqui da pilha, que é zero. DDP, diferença de potencial, vocês vão trabalhar muito isso em física, tá bom? Quando ele começar a falar sobre eletricidade e tal. Aqui eu vou só trazer uma definição bem rasa para vocês do que é DDP, para a gente poder falar melhor sobre pilha. Então DDP, né, no caso da química, nada mais é que uma diferença desse potencial elétrico, ou seja, quanto maior for a diferença entre as cargas positivas, quantidade de carga positiva e negativa, maior vai ser essa diferença de potencial, maior vai ser a DDP. Quanto menor essa diferença de cargas entre duas regiões, menor vai ser a DDP. Então fique com esse conceitozinho aí, tá? Bem raso, mas que vai servir para a gente falar sobre pilhas, tá bom? Então, se não tem diferença nenhuma de cargas de um lado e do outro, não vou ter corrente elétrica, tá vendo? Conforme eu for aumentando a DDP, a corrente elétrica vai aumentando, certo? Então aumenta a circulação de elétrons aí no circuito, tá bom? Então os elétrons estão circulando. Reparem aqui na pilha. Eu vou botar mais ou menos 1.1, que é mais ou menos a diferença de potencial de uma pilha de Daniel, aquela pilha de zinco-cobre. Tá? Então o que está acontecendo numa pilha convencional aqui? Ó? Temos dois polos na pilha convencional. Esse polo e esse polo. Olha aqui, o que dá para reconhecer? Esse polo está recebendo elétrons ou ele está doando elétrons? O que dá para perceber aqui é o que? Ele está recebendo elétrons, certo? Do circuito. Então, se ele está recebendo, isso aqui é o que? É o cátodo da pilha, tá? É o polo positivo da pilha. Tá? Não se esqueçam disso, anotem isso aí. Esse polo da pilha aqui, que é essa outra extremidade, é o polo negativo, é o ânodo, é o local onde a reação química acontece e está gerando elétrons para o circuito, tá bom? Apesar de você visualizar a mesma bolinha passando de um lado para o outro, não necessariamente é o mesmo elétron que está circulando, uma vez que os elétrons estão saindo daqui e chegando do outro lado, tá? Então isso é meio que uma falha do simulador, tá? Então os elétrons saem daqui e chegam aqui, eles não atravessam o meio da pilha, entendeu? Outra coisa, então diminuindo a DDP aqui novamente, eu quero que vocês observem outra coisa, essa parte aqui, ó. O que significa essa parte aqui? Essa parte aqui significa os níveis de energia. E aí a gente vai lembrar o que? Lá do primeiro ano, né, do modelo atômico de Bohr,
que tem os níveis de energia, as camadas de energia, que é o local, né, onde os elétrons se encontram. Então, quando aumenta essa diferença de potencial, o que acontece? Os elétrons que estão lá na última camada, na camada de valência, certo? Eles podem se deslocar, certo? Nessas espécies químicas aí que fornecem elétrons, ok? Então, quanto maior for a diferença de potencial, o que vai acontecendo? Mais elétrons pode sair. E percebam aqui, os elétrons mais externos, porque são os elétrons mais fáceis de sair do átomo, tá bom? Outra coisa, isso aqui é muito característico de substâncias ou de espécies químicas condutoras de eletricidade, tá? Normalmente metais. Isso aqui o simulador nos dá, ó. Tá vendo? O material que está aqui é um metal. Por que metal? Porque metal, eles têm, né, a ligação metálica, quando, se vocês lembrarem lá de ligação metálica, vocês vão lembrar que a ligação metálica, ela tem como característica o que? Os elétrons estão deslocalizados, eles podem se movimentar livremente, ok? Então, uma pequena diferença de potencial pode fazer com que esses elétrons saiam. E os elétrons que vêm de algum outro lugar, que no caso aqui a pilha, podem atravessar esse metal, porque os elétrons podem livremente circular aí, tá bom? Agora, se a gente colocar um plástico, isso não acontece. Essa diferença de potencial não faz com que os elétrons atravessem o plástico, porque o plástico não é um condutor. Esses elétrons não estão não estão livres para circular, tá bom? Então, um pouquinho que eu queria mostrar para vocês aqui nesse simulador é o funcionamento dessa pilha e como que acontece, tá? Na pilha de hoje, uma vez que a gente tinha visto um funcionamento na pilha de Daniel, que é bem diferente disso aqui. E na aula de hoje também a gente vai ver o que? A gente vai ver imagens dessa pilha partida ao meio para a gente investigar o que se tem ali dentro, tá bom? Pilhas. Então é uma célula constituída por duas semicélulas ou semicélulas. Uma é o anodo e o outro é o cátodo. Essa definição de pilha é fácil visualizar na pilha de Daniel, que tem duas células separadas. Nas pilhas modernas isso não é tão fácil de ver assim, mas a gente vai reconhecer quando eu for falar dos tipos de pilhas, tá? Quando eu for mostrar para vocês. E o que é uma bateria? Né? Na aula anterior eu estava trazendo bateria meio como um sinônimo de pilha. E não é bem um sinônimo, tá bom? O que é uma bateria? Uma bateria é um conjunto de células ligados em série ou paralelo, intercalando os pares de anodo e cátodo. Meu Deus, explodiu minha cabeça. Calma, gente. Vou mostrar uma imagem para vocês, vai ficar mais claro, tá bom? Mas no final das contas, uma bateria é um agregado, é um conjunto de pilhas, tá? Em que elas podem ter duas organizações diferentes, como mostrado aqui, tá? Elas podem estar organizadas em série, certo? O que seria em série? Ó, um polo negativo da pilha e um polo positivo. O polo positivo dessa pilha está ligado ao polo negativo da outra. E assim vai. Isso é uma ligação em série, tá? É como se fosse em linha, ok? Então, se você tiver essa organização, por exemplo, aqui no caso são 5 pilhas juntas em um mesmo local, a gente dá o nome desse conjunto de bateria. Só que essa organização ela pode ser diferente também. Ela pode ser o que a gente chama de organização em paralelo, ou ligadas em paralelo. Tá vendo que ela tem duas ligações aqui, ó? Os polos negativos todos para um lado, ligados por um fio, e os polos positivos tudo do outro lado, certo? Lembrando, polo positivo é o que? Recebe os elétrons, é o cátodo. O polo negativo é que fornece os elétrons, tá? É o ânodo, beleza? Nas pilhas. Agora, essa forma de organização, isso vocês vão estudar muito em física, tá? Eu só vou citar aqui, mas essa forma de organização diferente, ela gera consequências. Qual é a consequência? Primeiro, se a gente ligar ela em série, há uma soma da diferença de potencial, certo? Há uma soma dessa diferença de potencial de cada pilha. No caso aqui, cada pilha dessa é 1,2 volts. Se a gente ligar elas em série,
a gente multiplica 5, porque é a quantidade de pilhas, pelo número de volts. Então vai ficar o quê? 6 volts. E a corrente não altera. Se a gente ligar ou deixar organizar essas pilhas em paralelo, a diferença de potencial continua a mesma e a corrente aumenta. Tá bom? Então a bateria ela tem essa característica. Se a gente mudar a forma de organização dela, eu posso ter mais corrente ou mais diferença de potencial. Aí você me pergunta, para que isso, professor? Por quê? Essa bateria específica ela é criada para um tipo específico de dispositivo. Tá? Se aquele dispositivo demanda mais corrente e não diferença de potencial, essa é a forma de organização interessante para a bateria. Se aquele dispositivo demanda uma diferença de potencial maior e a corrente pode ser a mesma, ou uma corrente pequena, essa é a forma de disposição ideal. Se vocês já tiveram curiosidade alguma vez na vida de vocês de abrir um pacotinho de bateria, não é aquela selada, tá? Mas é uma bateria que parece que tem umas pilhazinhas lá em volta de plástico. Se vocês abrirem, vocês vão ver que tem um dispositivo muito semelhante a esse aqui, aquela pilha convencional, tá bom? Então, pilhas primárias. O que é pilha primária? Já falei um pouco também nas aulas passadas, mas rapidamente voltar aqui. Pilha primária, gente, é aquela pilha que já vem carregada de fábrica. Então ela já está carregada, você compra ela carregada, usa, descarrega, o que você faz? Joga fora. Joga fora não, né? Descarta num lugar adequado. Então, pilha primária é essa. E as pilhas secundárias são aquelas pilhas recarregáveis, tá? E bateria primária e bateria secundária também tem essa mesma ideia, tá? Aquela bateria que a gente compra e só usa uma vez é uma bateria primária. Aquela bateria, por exemplo, de celular, de notebook, de várias coisas que a gente recarrega várias vezes são baterias secundárias, tá bom?